Mais um dia nós meditarmos na palavra de Deus, buscarmos ao Senhor juntos, ainda que separados, né? Ainda estamos nesse período de distanciamento, onde que as igrejas estão fechadas por determinação, né, do governo, mas nós continuaremos clamando ao Senhor, nós continuaremos como igreja nos reunindo, né, via internet. Graças a Deus nós temos esse meio e é um motivo para nós glorificarmos ao Senhor também. E eu queria compartilhar com você, né, uma palavra nesse domingo, nessa manhã, para glorificarmos ao Senhor. A palavra de Deus, meu irmão, ela não pode ser silenciada. A boca de Deus, ela nunca se fecha, independente de qualquer situação. E se a boca de Deus, ela nunca se fecha, os nossos ouvidos também, então, têm sempre que permanecer abertos para aquilo que o Senhor tem a falar, para aquilo que o Senhor tem a fazer sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Antes de eu ler da palavra, queria que você, se você puder, feche os seus olhos aí na tua casa, diante desse celular, da televisão, e para que a gente tire alguns minutos, para que a gente faça uma oração, para que a gente agradeça a Deus pelo dia de hoje e que junto nós possamos meditar naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus nós queremos bendizer ao Senhor, queremos glorificar o teu santo e poderoso nome, agradecer por mais esse dia, agradecer pela tua bênção, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor que é derramado em cada um de nós. Sabemos, ó Deus, que pela tua misericórdia, Senhor Deus, nós amanhecemos mais um dia e queremos ser gratos ao Senhor pelo teu cuidado, pela tua graça, pela tua glória. Vem, Deus, e manifesta a tua presença. Vem, Deus, e manifesta o teu poder. Vem, Deus, e realiza, Senhor Deus, grandes coisas sobre as nossas vidas nesse dia. Sabemos que até aqui tem nos ajudado ao Senhor e sabemos, ó Deus, que o teu Espírito Santo é o nosso provedor de vida, é o nosso combustível para que possamos caminhar. E queremos, Senhor Deus, nesse dia, uma vez mais, ser cheios do teu Espírito Santo, para que o teu nome seja exaltado e glorificado sobre cada um de nós. Vem e permaneça em nós com o teu poder de graça, com o teu poder de vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Irmãos, às vezes a gente fica meio tímido de orar, né, dentro da nossa casa, junto com a televisão, né? Às vezes a gente fica preocupado com o que outras pessoas da nossa casa vão estar pensando. Você precisa, meu irmão, não ser vergonhoso nesse tempo, né? As pessoas precisam conhecer o Deus que você tem servido, né? E quando o pastor fala, fecha os olhos aí, feche de verdade, tá bom? Porque isso vai trazer uma conexão sua para com Deus, em nome de Jesus, não importa onde você estiver. Quero compartilhar uma palavra que está escrita no livro de Marcos, no capítulo 4, se você quiser pegar a tua Bíblia aí, ou se você quiser usar o teu celular, ou se você quiser apenas prestar atenção. Mas eu vou ler em Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse, Por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o mar lhe obedece? Pai, fala conosco nesse momento. Faça, Deus, com que essa semente venha germinar dentro do nosso coração. Faça, Deus, com que a nossa mente, Senhor Deus, seja uma vez mais abastecida de sabedoria que vem do alto em nome de Jesus. Trata a nossa vida, cura, nos liberta de nós mesmos, das nossas vontades, nos liberta, Senhor Deus, daquilo que não é do Senhor, a fim, Deus, de que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Nós pedimos a Tua presença em nós, Espírito Santo, trata, cura e liberta em meio à Tua palavra, em meio ao Teu ensinamento, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, aqui nós vemos, né, uma passagem bastante conhecida, onde que Jesus estava de um lado, fazendo a sua obra,
Nós sempre temos aprendido e vemos pela palavra de Deus que Jesus, enquanto ele estava aqui, ele trabalhou, ele fez, ele curou, ele expulsou demônios, ele libertou as pessoas das opressões, das depressões, ele pregava a palavra de Deus para as pessoas, ele manifestava o reino de Deus, um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria, ele trazia esperança para aqueles que não tinham mais esperança, ele trazia, uma boa palavra para aqueles que já estavam desesperados em suas vidas. Então essa sempre foi a função de Cristo aqui na terra, trazer as boas novas do Senhor. A palavra fala lá em Isaías, porque o Senhor me ungiu, o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu com o seu Espírito para que eu possa anunciar as boas novas do Senhor. Então, meu irmão, aonde Jesus chega, Ele anuncia as boas novas. Então, por isso que é importante, nós já aprendemos com isso daí para lermos a palavra de Deus. Quando você lê a palavra de Deus, é Jesus trazendo boas novas para a tua vida, nova esperança para você, para o teu coração, para a tua casa, para a tua família. Então aqui nessa passagem nós vemos que Jesus ele estava de um lado da margem, de um lado do rio, pregando, do lado do mar, manifestando a palavra de cura, libertação. E daí o projeto dele era avançar para o outro lado da margem, ou seja, ele precisaria cruzar um espaço de água para que ele chegasse do outro lado, para que a obra de Deus continuasse sendo feita. E nós vemos aqui onde que nós lemos pela palavra de Deus que em determinado momento, quando ele estava já no barco com os discípulos, em determinado momento que ele continuou ali no meio do mar, veio uma tempestade, veio ondas e começaram a bater sobre aquele barco, Então aqui nós vemos, nós enxergamos e trazendo para a nossa vida, meu irmão, isso aqui nós já começamos a aprender algo importantíssimo para os nossos dias. Saiba que todo passo que você vai dar para a sua vida, todo momento de crescimento, toda fase que você passar, todo processo de amadurecimento, de prosperidade, muitas vezes, meu irmão, não é que é uma regra, mas a maioria das vezes você vai passar por esse processo com tribulações e dificuldades nesse meio. Veja que Jesus já tinha terminado a obra. A Bíblia fala assim: já basta cada dia o seu mal. Não fica se preocupando com os males de outros dias. Então naquele dia, quando começou a passar, Jesus já tinha tido os problemas naquele dia para que ele manifestasse a vontade do Pai naquele ambiente. E para que ele passasse para o outro lado e continuasse a obra que Deus tinha sobre a vida dele, ele também passou por dificuldades, por tribulações, mas ele não recuou, mas ele continuou avançando. Você precisa entender que momentos de lutas, momentos de dificuldade, ele produz um grande peso da glória de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia fala assim, que essa leve e momentânea tribulação, por que leve? Porque conseguimos suportar. Por que momentânea? Porque as tribulações que nós enfrentamos, elas não são eternas. Ela tem um período, tem tempo para começar e tempo para acabar. Meu irmão, tudo na vida tem tempo. Você já percebeu? Um jogo de futebol tem tempo. Uma partida de xadrez tem tempo. Uma novela, um filme tem tempo. Então tudo na nossa vida tem tempo. Nós temos tempo, nós temos uma validade de vida. Começamos quando nascemos lá no tempo zero e vamos lá até 70, 80, 90, 100, uns mais, outros menos. Então tudo existe um tempo para a nossa vida. E nós precisamos entender que esse tempo de aprimoração, de crescimento, esse tempo de amadurecimento na nossa vida, muitas vezes, o que nos ajuda é exatamente esses momentos de dificuldade. Veja que interessante, muitas vezes nós lemos a passagem, a Bíblia, e nós não prestamos atenção nos detalhes. Veja que Jesus estava na popa. Sabe o que significa a popa? É onde se tem o controle, é onde se tem o leme. Então, ou seja, quem direcionou os discípulos para aquele ambiente de tribulação não foi Satanás. Não foi o diabo, não era Satanás que estava vencendo, mas foi o próprio Jesus que, por mais que ele estava dormindo, a Bíblia fala assim que ele estava deitado, ali com seu travesseiro, bem tranquilão, mas quem estava no controle do barco sempre foi Jesus, quem estava na popa foi Jesus. E por que Jesus então direcionou, Você acha que Jesus não saberia que enfrentaria uma dificuldade naquele momento? Claro que sabia. Sabe que Jesus não foi prego, meu irmão, de surpresa. Só que o que na verdade o Senhor queria era que os discípulos
os 12 que foram escolhidos ali pelo Senhor, eles amadurecessem na sua fé. Então aprenda uma coisa nessa manhã: as tribulações produzem amadurecimento sobre a tua vida. Comece a absorver, meu irmão, as coisas boas dos tempos difíceis. Começa a absorver as soluções boas dos tempos de crise, de lutas, de dificuldade. Está entendendo? Jesus, ele não tinha perdido o controle daquele lugar. Mas o que ele disse? Olha, eu vou soltar os discípulos ali no momento de dificuldade, de tribulação, enquanto eu descanso. Pastor, então Jesus é mau? Jesus, foi um traidor, um amigo traíra, que colocou os discípulos na enrascada? Não, meu irmão. Jesus, ele agia como o Pai agia. A Bíblia fala, na Epístola de João, lá no final da Bíblia, que o Pai, que é o Deus Pai, a Palavra, que é Jesus, e o Espírito, que é o Espírito Santo, os três são um. Ou seja, Jesus, a forma de Jesus amadurecer os discípulos foi colocando eles no momento de luta, momento de dificuldade. O pai, ele trabalha como um homem que, quando vai ensinar o seu filho a andar de bicicleta, ele tira primeiro uma rodinha. Depois, que o filho pegou confiança, que ele já tem uma estabilidade ali, que só vai para um lado, porque para o outro lado pode ser mais difícil, daí o pai vai lá e tira outra rodinha. É normal que nesse momento, quando o pai tira as rodinhas da bicicleta do filho, o filho caia, o filho se desequilibre, ou o filho talvez não consiga frear na sua bicicleta. O pai quer o mal para o filho? Não, é claro que não. Porque imagina uma pessoa, 15, 20, 30 anos andando na rua de bicicleta de rodinhas. Seria motivo de zombaria, seria motivo de chacota, seria zoado e zombado. Já pensou um aluno de faculdade que precisa ir de bicicleta para a faculdade? Aí sai lá, os seus amigos e tá o menino com a bicicleta lá, ainda tem rodinha. E por que tem rodinha? Porque não teve um pai que trabalhou sobre a vida daquele filho para trazer um amadurecimento. O que Jesus estava gerando nos discípulos naquele momento, meu irmão, era um amadurecimento espiritual daquilo que Jesus já os tinha ensinado no decorrer dos dias. O que você tem aprendido pela palavra de Deus? O que você tem recebido da parte do Espírito Santo de Deus? Para que você tem recebido a palavra? Para que você tem pedido fé? Para que você tem pedido amadurecimento da parte de Deus? Não é para que você passe pelas situações adversas e continue caminhando na presença de Deus? E como que você vai saber se você recebeu um amadurecimento de Deus ou não, se você, quando passa na tribulação, só reclama? Meu irmão, sabe uma história interessante? A Bíblia fala que Salomão, o filho do rei Davi, aquele que deu a descendência, que se tornou rei no lugar de seu pai, ele ofereceu uma oferta a Deus. Ele ofereceu lá mil bois, depois ele ofereceu uma quantidade que nem se dava mais para contar. Ou seja, de todo o coração dele, ele deu tudo que ele tinha para o Senhor. E Deus então se manifestou para ele e disse: olha, você fez algo para mim que até hoje nunca ninguém fez. Deus, falando, eu estou surpreendido que o teu coração está tão voltado para mim desse jeito. Então eu vou fazer com você algo também que eu não fiz para ninguém. Eu quero que você escolha o que você quer que eu faça para você. Deus chegou para Salomão e perguntou para ele: pode escolher qualquer coisa. Salomão então pediu para Deus, olha, então eu quero sabedoria, porque o Senhor me colocou como rei, o Senhor me deu esse lugar de autoridade como rei, mas eu, como homem comum, não sei, mas eu peço sabedoria do Senhor. Aí Deus dá essa sabedoria para Salomão. Mas até então Salomão nem sabia que ele tinha sabedoria. Mas Deus já tinha depositado sabedoria sobre Salomão. Só que Salomão continuou vivendo. Talvez passou um dia, 2 dias, uma semana, um mês, um ano, até que chegou uma situação onde 2 mulheres, uma tinha dormido em cima do seu filho durante a noite, 2 mulheres, e cada uma delas tinha um filho da mesma idade. Uma dessas mulheres, durante a noite, dormiu, rolou para o lado e afogou a sua criança. Aí o que ela fez? Ela viu que ela tinha matado o seu próprio filho, ela foi lá e trocou o filho dela com o filho da outra. Colocou o filho morto lá para outra, catou o bebê vivo e colocou para ela. E normal, foi dormir de novo. No outro dia, quando amanheceu, a mãe viu a criança morta e falou assim: opa, esse aqui não é o meu filho.
Parece, porque tem a mesma idade, mas não é o meu filho. Na verdade, o meu filho é o que está com você. Ficou aquela acusação: não, eu não sou. Esse aqui é o meu filho, não, esse aqui é o meu. Levado até o rei, então. As duas. Aí o que o rei disse? Ele falou assim: bom, então nós só tem um jeito de nós resolvermos esse problema. Então me dá aqui a criança viva, a morta já não serve mais para nada. Então me dá aqui a criança viva. E me traz também uma espada. Vamos cortar a criança no meio. E daí eu dou metade para uma mãe e metade para outra mãe. Aquela mãe que foi a sem vergonha, né, que trocou as crianças, falou: então tudo bem para mim, tudo bem, eu aceito então metade. Por que ela aceitou metade? Porque na verdade ela estava mentindo. Uma mãe, um pai que é verdadeiro, ele prefere ver o filho sendo cuidado por outro pai, por outra mãe, mas ele quer o bem do seu filho. A outra já não aceitou, falou assim: não. Se for para me dar metade, então deixe com ela. O que Salomão identificou? Naquele momento, falou assim: a verdadeira mãe é aquela que quer o bem do seu filho. Sem perceber nada, ele viu naquele momento, coisa que ele nem tinha pensado, que a sabedoria de Deus já estava sobre ele. Aquilo que ele tinha pedido e recebido de Deus já estava sobre a vida dele. Por que eu estou te lembrando, te trazendo essa história, né? Essa passagem bíblica à sua memória? Porque foi isso que Jesus estava gerando na vida dos discípulos. Jesus já tinha ensinado sobre fé, Jesus já tinha ensinado sobre oração, Jesus já tinha ensinado sobre autoridade. Mas como que os discípulos iam saber se eles já tinham fé, tinham autoridade, se eles tinham clamor verdadeiro, sendo que eles não passassem pelo momento da dificuldade? Meu irmão, aprenda uma coisa na sua vida: nos momentos de dificuldade é momento de você revirar a sua vida espiritual, momento de você revirar os livros do teu coração, das pregações, das sementes que já foram colocadas, e você usar a fé para que possa então resolver os seus problemas pela autoridade de Cristo Jesus. Foi por isso que Jesus conduziu, por isso que Jesus dormiu na popa ali do barco. Na condução do barco estava Jesus. E o que aconteceu com os discípulos? Eles se desesperaram e não sabiam o que fazer. Todo momento que nós nos desesperamos, nós esquecemos de agir pela autoridade de Deus. O desespero, ele é o inimigo número 1 da fé. Sabe que todo super-herói tem um inimigo, né? Lembra do Superman, que tem a Kryptonita? O Batman, que tem lá o Coringa? Que tem o Pinguim, né? Também que é seu inimigo. A Superpoderosa do desenho tem o Macaco Louco, que é seu inimigo. Então todo super-herói, meu irmão, tem lá o seu inimigo. E o inimigo da fé chama-se desespero. Toda vez que você estiver numa situação de desespero, você não vai conseguir pensar com a sua mente. Foi o que aconteceu com os discípulos. Naquele momento de desespero, eles não sabiam o que fazer. Meu Deus, e agora? Nós vamos morrer. Ai, abaixa as velas. Ai, ergue as velas. Vamos remar. Ah, não, já vamos entregar a nossa vida. É melhor que a gente morra, já pula no mar. Aprenda uma coisa: no momento do desespero, que todos nós passaremos por um momento de desespero, de dificuldade, de luta, é momento de você parar, respirar e procurar resolver em Deus as suas dificuldades. Veja que quando eles acordaram Jesus, eles logo acusaram Jesus, né? No 38 fala, né? E Jesus estava na popa, ou seja, na parte de trás, onde conduzia-se, dormindo sobre seu travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que nós pereçamos? Veja que no momento de desespero eles jogaram a culpa em Jesus. Jesus, nós estamos aqui morrendo, o Senhor, está tudo bem? Está tudo bem para o Senhor deixar eu morrer? Ou seja, quando nós não sabemos resolver nosso problema, nós queremos jogar a culpa em outras pessoas. Você que é cristão, você não pode jogar a culpa em outras pessoas. Você tem que resolver os seus problemas com a autoridade de Cristo Jesus. Pare de jogar sua responsabilidade por outras pessoas. Pare de esperar que outras pessoas orem por você. Pare de esperar que outras pessoas te ensinem a palavra. É tempo de você aprender, é tempo de você orar, é tempo de você jejuar, é tempo de você se achegar a Cristo Jesus. Veja que eles jogaram a culpa de Jesus. Jesus, o senhor não está nem aí pro negócio?
O senhor não está preocupado? Veja o que Jesus continua, né, no versículo 39. E ele despertando, ou seja, Jesus despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. Olha aqui que Jesus disse. Jesus, ele foi direto na fonte do problema. Jesus não foi falar com os discípulos. Jesus foi falar com o problema. Os discípulos foram falar com Deus, com Jesus. Em vez de ir até o problema, eles foram choramingar para Deus. Não tem problema, meu irmão, no momento da adversidade você buscar Deus, você deve. Só que tem coisas que você já sabe que você tem que resolver os problemas pelas ferramentas que a Bíblia já te proporcionou. Só que em vez disso você vai apenas choramingar no colo de Deus. Meu irmão, Deus não quer choro. Não estou falando que é errado você chorar, você tem que chegar até o Senhor mesmo. Ele disse: lançai sobre mim os vossos fardos, que são pesados, e eu vos aliviarei. Ou seja, você pode chorar, você pode, se lançar: Senhor, não tenho mais força. Isso daí não é errado. Agora, o que você precisa é usar as ferramentas que você já tem, que os discípulos tinham, para enfrentar os problemas. E não diante dos problemas, apenas choramingar no colo de Deus. Meu irmão, choro, ele não resolve o problema. O que resolve o problema foi o que Jesus fez, usando da sua autoridade para falar com o problema, Foi o que ele disse, Ele disse ao mar, que era o problema deles: acalma-te e emudece. O que é acalma? Ei, para de dar os teus chiliques, mar. Pare de dar as tuas crises, mar, e emudece. O que é emudece? Cala a tua boca. O mar tem boca? O mar não tem boca. E por que Jesus mandou emudecer? Porque tem muitos problemas, meu irmão, que não tem boca, mas tem falado muito ao teu coração. Tem muitas dificuldades que não tem boca, só que ele tem falado tanto no teu ouvido que você está gerando uma crise que não existe. Sabe? Eu tenho visto algumas pessoas que elas já estão: é porque eu vou passar fome. Aí você vai falar: mas teu salário abaixou? Ela falou assim: não. Então ela já está gerando uma coisa que na verdade nem sequer existe. Então você precisa aprender a calar as vozes que vêm combatendo a palavra de Deus. Por isso que Jesus deu ordem para o problema: mar, acalma-te, ou seja, fica quietinho aí. Toma um Rivotril, toma um calmantezinho aí, mar. Fica na tua. Para que eu possa analisar a situação e resolver. Emudece, ou seja, fique quieto. Eu não quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a solução e não ouvir os problemas. Já percebeu que nesses dias, aonde você vai só tem problema? Você vai comprar uma carne no açougue, se tem uma ou duas pessoas ali, Você está na fila, as pessoas já começam a falar, sobre a situação do país, porque morreu tanto, porque o fulano de tal pegou, porque não sei o que tem, porque olha, o maior problema do país agora vai ser a fome, porque aí depois você vai, Aí depois você vai na casa de um parente seu: porque é isso. Aí você abre lá o site, do UOL, para você ver as notícias, já é desgraça de novo. Você abre no Instagram, as postagem é só isso. Então o que é isso? Nós somos bombardeados por desgraça praticamente 24 horas por dia. Quando você vê, até os teus sonhos, que eram para ser coisas boas, você está sonhando com desgraça, com tribulação. Então nós precisamos aprender a emudecer, deixar mudo essas notícias, meu irmão, que vêm roubar a nossa fé. Porque a Bíblia fala que a boca, ela vai falar, vai transmitir aquilo que o nosso coração está cheio. Se o teu coração está cheio de fé, você vai transmitir fé. Mas se o teu coração está cheio de porcariada, vai transmitir porcariada. Então, você precisa, meu irmão, entender que é necessário fazer o vento aquietar e calar a boca. Foi o que Jesus resolveu. Mar, acalma-te. Vento, emudece. Pare, chega de problema, não quero saber de problema. Eu estou trazendo a solução pela autoridade que o Pai me deu, Para nós hoje, nós trazemos a solução pela autoridade do nome de Cristo Jesus. E olha o que mais que continua dizendo no versículo 39 ainda no final. O vento então se aquietou e fez grande bonança. Sabe o que é bonança? Aquilo ali que era uma tribulação, a tempestade, se tornou um mar calmo e pôde se ver o sol novamente. Mas pastor, não tinha sol? Tinha sol,
Pastor, não tinha nuvens bonitas? Tinha nuvens bonitas. Só que o que acontece? O mar agitado e o vento era tão grande que escondeu as coisas boas que também tinha naquele ambiente. Então você precisa entender, meu irmão, que as coisas, existem boas coisas que está sendo gerado sobre a tua vida, só que quando os teus olhos estão só no problema e você só reclama e não toma atitude, você não vê aquilo que é bom, você não vê um amadurecimento que você está tendo com aquilo que o Senhor, da onde o Senhor está te conduzindo. O que Jesus queria ensinar aqui para eles é: vocês precisam agora entender que a vida de vocês não é mais a mesma. Sabe, irmãos, quando nós não conhecíamos a Cristo, nós resolvemos o problema do nosso jeito. Por exemplo, se a pessoa passa uma dificuldade, ela começa a desviar no seu serviço. Se a pessoa não está conseguindo pagar da conta de energia, ela vai lá e faz um gato. Se a pessoa não está conseguindo pagar a conta de água, ela vai lá e faz um gato no relógio. Se a pessoa não está conseguindo ali abastecer do seu carro, ele dá um jeito de comprar gasolina clandestina por um preço mais barato. O que é isso? É as soluções do mundo. Mas agora você que é cristão, você precisa entender que você não está mais no mundo. Você está no mundo, mas você não faz mais parte dele. E aprender a usar as suas soluções através da palavra e do poder de Deus. Então saiba que é nele que nós estamos guardados e que nós precisamos estar seguros em nome de Jesus. Jesus estava ensinando aos discípulos, vocês eram pessoas comuns, vocês eram pescadores, vocês eram cobradores de impostos, vocês eram inúmeras coisas que os discípulos eram. Vocês não são mais aquilo ali era a natureza de vocês. Mas agora vocês são pessoas que vão agir no Espírito e através da fé em nome de Jesus. Você, meu irmão, não é uma pessoa comum. Você pode ser você pode ser vendedor, você pode ser empresário, você pode ser comerciante, você pode ser autônomo, você pode ser serralheiro, pedreiro, você pode ser farmacêutico, você pode ser o que for. Glória a Deus pela sua profissão. Mas você precisa entender que como homem, como mulher espiritual, agora você precisa resolver os teus problemas pela autoridade de Cristo Jesus. E não ficar reclamando da vida. Então mande que o mar se aquete, mande que o vento se cale, assim como Jesus fez, e se calou e fez grande bonança, ou seja, o ambiente foi mudado. Já viu? Já percebeu? Pare para prestar atenção. Veja que o ambiente onde nós vemos do mundo, mesmo estando na igreja, mesmo estando na minha casa, na sua casa, o ambiente geral do mundo está um ambiente pesado, um clima pesado, um clima tenso, um clima de instabilidade. Por que tudo isso? Porque as notícias ruins têm combatido com a nossa fé. Então nós não vemos bonança. Nós vemos, pelo contrário, nós vemos um clima pesado, um clima denso, sabe? Um clima sem esperança. Mas, meu irmão, aprenda a abrir os teus olhos. Ore a Deus, fala: Senhor, abre os meus olhos, tem escama nos meus olhos. Paulo já era um cara bom, porém ele tinha escama sobre os olhos e ele era um cara ruim. A essência de Paulo era uma essência boa. Só que, quando ele era Saulo ainda, o perseguidor da igreja, porém ele não conseguia ver isso, mas quando ele teve um encontro com Jesus, as escamas dos olhos dele caiu, e então ele pôde enxergar que na verdade a vida que ele estava era uma vida errada, e ele começou então a agir pela fé. Aquele que ele perseguia, agora ele pregava, e pregava com autoridade e com ousadia, e por isso que Paulo fez o que fez em nome de Jesus. Está na hora de nós fazermos grandes coisas pela autoridade do nome de Jesus. Versículo 40. Então lhes disse, Jesus, depois que ele deu ordem para que o vento se acalmasse, para que se aquietasse o mar, ele disse no versículo 40, então lhes disse, por que sois assim tímido? Como é que não tendes fé? Olha que Jesus, depois que Jesus resolveu o problema, Jesus foi até eles. Por quê? Porque o problema não é da tempestade em si, o problema é a falta de fé dos discípulos. Tempestade, quando Jesus morresse e subisse aos céus, os discípulos continuariam tendo tempestade, continuariam tendo lutas,
Só que daí Jesus não estaria ali fisicamente para resolver. Então era necessário que Jesus, né, não só resolvesse a tempestade ali no momento, mas que Jesus ensinasse eles a respeito de fé. Estava conversando com o irmão, né? Falei assim, irmão, nós precisamos entender o seguinte: estamos vivendo um tempo de instabilidade, de crise, de coronavírus, coisa e tal. Assim, mas na história humana sempre foi assim. Teve lá atrás, né, a peste negra, que veio a partir de ratos. Teve, né, malária, epidemias de malária, epidemias de rubéola. Todas essas tranqueiras, meu irmão, nós sempre vimos. Epidemia de AIDS, né, nos anos 70, 80. Hoje já praticamente não se vê falar mais de AIDS. Existe? Claro que existe. Existe ainda a malária? Existe. Existe o ebola? Existe. Mas nós não vemos mais falar, mas existe. Vai ter um momento que nós vamos lembrar, né, daqui a alguns anos, né? Ah, mas e o coronavírus? Existiu? Existiu. Fez um estrago? Fez. Mas lá na frente, irmãos, isso não é profecia maligna. Isso nós precisamos entender que vai existir coisas dificultosas, tempos difíceis. Se não for por doença, por algum outro motivo. Então, o que eu estou querendo te ensinar? Que nós não podemos resolver as coisas de fora, nós não podemos impedir a tempestade, mas nós temos que ser gerado dentro da nossa vida a fé para que essa tempestade não venha atingir a nossa vida. Por isso que Jesus, depois de ter resolvido o problema da tempestade, Jesus confrontou os discípulos. Por que vocês são tímidos? Já viu a pessoa tímida? A pessoa tímida, muitas vezes, ela acaba engolindo sapo, como diz o ditado. A pessoa, quando ela não fala, quando ela não se expõe, muitas vezes ela acaba sofrendo. Por exemplo, o cara vai lá, né? E vai comprar um lanche. Daí ele é tímido, ele é vergonhoso. Aí de repente o cara vai lá, né, e tem, sei lá, um fio de cabelo lá, e ele vê lá na hora que o cara tá fazendo, só que daí ele é tímido, ele é vergonhoso, não fala nada. Mas ele não vai comer aquilo ali, porque de repente ele gerou um nojo nele, ele não vai comer aquele lanche que tem um cabelo. Aí de repente ele vai catar o lanche, ele vai andar 2 quarteirão, porque ele é tímido e não resolveu falar nada, vai jogar fora e vai atrás de outro lanche e vai pedir outro lanche. Ou seja, a pessoa tímida, quando ela não expõe aquilo que na verdade ela precisa expor para fora, ela acaba sofrendo mais. Por isso que Jesus confrontou: vocês são tímidos. Por que vocês são tímidos? Por acaso vocês não têm fé? Ou seja, por acaso vocês não vão usar do direito que vocês têm em Cristo Jesus? Então, meu irmão, você precisa aprender a usar o direito que você tem em Cristo Jesus. Porque às vezes, né, nós achamos que o sacrifício da cruz foi um sacrifíciozinho. Jesus morreu na cruz. Não, meu irmão. O que ele fez, gerou o poder e autoridade no nome de Jesus nos céus, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra simboliza para nós o inferno. Sobre os demônios, sobre as doenças, sobre as lutas, sobre as portas fechadas. Então aprenda a deixar de ser uma pessoa tímida e profetizar. Aprenda a profetizar a respeito do teu casamento. Aprenda a profetizar a respeito da tua vida para com Deus. Aprenda a profetizar sobre a vida dos teus filhos. Tem filho nas drogas? Profetiza. Fala: capeta, você vai sair do meu filho hoje. Capeta, você vai sair do meu marido hoje. Diabo, você vai sair da minha vida hoje. Miséria, você não tem mais poder sobre a minha vida hoje. Jeová Jiré, eu creio no Senhor, que é o Deus da provisão. Emanuel, eu creio no Deus que está comigo. Aprenda a proclamar a palavra e deixe de ser tímido. Muitas vezes nós estamos com a boca fechada, tendo um monte de bagagem sobre a nossa vida. Já viu uma pessoa quando ela engorda muito? Ela começa a perder a sua mobilidade. Já viu aqueles corredor de maratona? Aqueles que correm, né, meia maratona, 21 km, uma maratona inteira, 42. Praticamente você não vê gordo. E por que você não vê gordo? Porque são tudo magrelinho. Então, para eles treinar aquilo ali, eles automaticamente perdem peso. E aquilo ali gera para eles mais mobilidade. Então, o que é isso? Por que eu estou falando disso? Porque, meu irmão, muitas vezes nós estamos gordos espirituais, nós nos enchemos tanto de conhecimento da parte de Deus, tanto de palavra, que nós nos tornamos pesados e nós agora nem nós malemar nos movimentamos espiritualmente falando. Então aprenda a gastar daquilo que você tem aprendido.
Aprenda a gastar e a profetizar as palavras que você tem recebido em nome de Jesus. É tempo, meu irmão, de nós darmos ordem para que os tempos difíceis passem, e se não passar, que nós sejamos guardados em nome de Jesus. Veja que aqui Jesus ele não mudou, né? Não colocou um motor no barco para que saísse correndo do problema. Não, Jesus resolveu o problema. Aprenda a resolver os problemas. Tem problema no teu serviço, resolva. Tem problema na tua casa, resolva. Tem problema com Deus, problema espiritual, resolva. Nós precisamos aprender a resolver os problemas, e resolver os problemas pela palavra de Deus. Aleluia! Você não pode, meu irmão, ser tímido. Jesus vai te ajudar a resolver seus problemas, sim, sem dúvida nenhuma, mas você precisa parar de ser tímido em nome de Jesus. Repete aí comigo: eu preciso parar de ser tímido e agir pela autoridade de Cristo sobre a minha vida em nome de Jesus. Amém? Vamos encaminhar para o final. Versículo 40, deixa eu ler de novo. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Eles caminhavam com Jesus, mas ainda não tinham conhecido quem era Jesus. Será que você não tem sido assim? Caminha com Jesus, mas ainda não conheceu quem é Jesus? Talvez, eu vou te falar algo, uma estatística, um número meu. 90% da igreja, não estou nem falando da nossa, estou falando das igrejas de forma geral, são pessoas que andam com Jesus, mas não conhecem Jesus. São pessoas que caminham, estão com Jesus no barco, está com Jesus na sua vida, está com Jesus na sua casa. Eu até acredito nisso, mas ainda se espanta quando vê o milagre da parte de Deus. Quando vê, né, que eu orei isso e aconteceu, eu profetizei isso e aconteceu. Pessoas que ainda se espantam por aquilo que Deus ainda tem feito, por aquilo que Deus vai fazer e tem feito. Meu irmão, está na hora de nós conhecermos o nosso Deus. A Bíblia fala assim que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte. Sabe o que é isso? É um povo que sabe até onde pode ir. É um povo que sabe o que pode falar, o que deve fazer, o momento de ficar quieto, o momento de profetizar, e é o momento de nós falarmos em nome de Jesus. Sabe, uma pessoa que ele trabalha com viagem, visitando pessoas na rodovia, uma pessoa que já tem experiência, uma pessoa que já tem um carro ali, e ele convive com aquele carro durante muito tempo. Ele sabe até onde que o carro pode ir. Ele sabe o momento de fazer ultrapassagem, porque ele sabe a potência daquele motor. Ele sabe se ele só pode fazer ultrapassagem na descida, ou se na subida ele pode confiar no carro, porque aquele carro tem uma boa potência. Então acontece, quanto mais ele vai vivendo aquilo, ele vai adquirindo mais experiência, e ele conhece o objeto que ele tem nas suas mãos, e aquilo ali ele vai ficando mais seguro. Então você precisa conhecer o Deus que você tem sobre as suas mãos. Você precisa entender a autoridade da palavra de Deus que você tem sobre a tua vida. Porque só a partir dela, quando você conhecer a autoridade que você tem, você vai poder ir a mais além. Você não vai parar por qualquer luta, mas você vai permanecer na presença de Deus. E sabe, né, que, como eu disse, as leves e momentâneas tribulações produzem sobre nós um grande peso. Peso é intensidade da glória de Deus, ou seja, a glória é o que transforma, é o que muda a nossa vida em nome de Jesus. Os discípulos então ficaram, né, mas quem é esse cara? Quem é esse Jesus? Quem é essa pessoa que até o tempo lhe obedece, que até o mar lhe obedece? Não eram só os demônios que obedeciam, não eram só as doenças que obedeciam, não eram só os enfermos que precisavam dele e ele agia. Não, sabe o que está mostrando aqui? Jesus ele tem poder para agir na vida daquele que está desempregado e também para curar aquele que está enfermo. Jesus ele tem autoridade para restaurar o casamento e também, meu irmão, te livrar da pandemia. Jesus ele tem autoridade sobre a política e tem autoridade também sobre o mundo inteiro, em todas as áreas. Ou seja, Jesus não está limitado. Sabe o que limita Cristo? A tua fé.
O que é isso? Porque tem pessoa que tem fé para alguma coisa, mas não tem fé para outra. Meu irmão, a tua fé tem que ser completa. Se você acredita que Jesus cura, é necessário que você acredite que Jesus repreende o devorador a partir da tua fidelidade no dízimo. Se você acredita que Jesus abriu o mar, né? Deus abriu o mar para Moisés passar, é necessário que você acredite que Jesus tem poder para restaurar a tua casa e a tua família e através de você alcançar todos que estão ali. Agora, sabe o que é o nosso problema? Nós não temos fé. Achamos que temos. Achamos que conhecemos Jesus. Mas quando as coisas acontecem, a gente ainda se espanta. Mas o que é? Quem é esse? Aprenda a ter fé por completo. Tenha fé por completo em nome de Jesus. Se você decidiu crer na palavra de Deus, creia de capa a capa. Creia de Gênesis até Apocalipse. Não deixe de crer na palavra de Deus. Porque, meu irmão, se você tem dificuldade em crer em uma área da tua vida, eu posso garantir, com todo o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus, por todo o direcionamento que eu tenho do Espírito Santo, se você duvida de uma parte da palavra, as tuas outras que você diz que você tem fé, elas também são abaladas. Eu te garanto isso em nome de Jesus, e falo sem medo nenhum, que as lutas que você tem para viver a fé por completo, você também tem naquilo que você diz que você tem fé. Isso é geral. Ou você tem fé ou você não tem meia fé. Aí eu tenho um pouquinho de fé. Não, a Bíblia fala que a fé é do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, ela é pequena. Mas quando você vai usando ela, ela se torna, né, como uma árvore que até os pássaros vêm e fazem ninho, ou seja, as pessoas de fora vão vir e usar dessa fé que você tem para criar um descanso, um repouso e criar suas famílias em uma fé que você gerou e permitiu que ela aumentasse. Então aprenda a ter fé de todo o teu coração. Aprenda a dar ordem para as dificuldades e você viverá o melhor tempo de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Quero pedir para que você, feche os teus olhos, para que você ore ao Senhor, para que você abençoe a tua casa, para que você abençoe a tua família, para que a sua boca, meu irmão, seja um manancial de bênçãos da parte de Deus, para que Deus possa abrir um portal de bênçãos através da tua vida em nome de Jesus. O propósito da nossa igreja, da igreja quadrangular para esse ano o tema é céus abertos. E para que a gente possa ver os céus abertos, nós temos que fazer aquilo que Estevão fazia. Estevão morreu fazendo a vontade de Deus. E antes de morrer, ele viu os céus abertos e Jesus sentado à direita de Deus, o Pai. Então é necessário que você faça a vontade de Deus, porque daí você verá os céus abertos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor pode falar, Senhor Deus, profundamente aos nossos corações através dela. Pai, eu peço, Pai, que nesse momento o Senhor venha alcançar a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança. Talvez essa pessoa, Senhor Deus, que parou para ouvir essa mensagem, mas que nem frequentar a igreja frequenta, não tem problema, essa palavra é para ele e para ela também. Deus, eu quero orar, Pai, nesse momento, pedindo que o Senhor venha amadurecer, Senhor Deus, a fé desse homem e dessa mulher. Pai, que no momento de dificuldade, Senhor Deus, que no momento, Senhor Deus, que o inimigo da fé tentar se levantar, chamado desespero, que ele já seja anulado, amarrado e destruído pela autoridade de Cristo Jesus, que está sendo liberada sobre nós, dia após dia, pela Tua Palavra. Senhor Deus, eu creio na Tua ação, creio nas Tuas promessas, e eu oro, Senhor Deus, para que toda tempestade se acalme sobre a vida desse homem e dessa mulher. Senhor Deus, que o espírito de desespero saia. Eu repreendo você, Satanás, que tem tentado estabelecer o clima de caos dentro dessa casa. Eu amarro as Tuas forças agora e dou ordem em nome de Jesus. Pega toda a Tua bagagem maligna e mentirosa e saia dessa casa, saia dessa vida em nome do Senhor Jesus. Pai, eu decreto, Pai, o reino dos céus, o reino de paz, o reino de justiça, o reino de alegria sobre essas vidas nesse momento. Senhor Deus, que o Senhor venha, Pai, liberar a Tua unção, que não seja mais espanto sobre nós,
os teus milagres, o teu poder. Não, Senhor Deus, que nós vamos tornar, Senhor Deus, comum aquilo que é santo, não. Mas de tanto convivermos com o Senhor, aquilo que o Senhor fará não será mais uma novidade, porque nós viveremos o tempo do milagre vivo sobre as nossas vidas. E não só por falar, mas de viver em nome do Senhor Jesus. Eu deixo a tua bênção sobre essa casa, eu deixo a tua bênção sobre essa família, eu deixo a tua bênção sobre esse lar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E declaro, Senhor Deus, que essa família prosperará, crescerá, terá paz, terá saúde, terá, Senhor Deus, alegria, terá condição, e não faltará da tua bênção sobre a vida de cada um deles, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode dar um amém aí abençoado, né? O amém quer dizer assim seja, ou seja, estou confirmando aquilo que foi ministrado, porque aquilo que dois ou mais ligar na terra seria ligado nos céus, é ligado nos céus. Então quando você fala amém, você está confirmando a palavra e a oração em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Nós estamos ficando por aqui com esse culto. Que você possa estar em constante oração, ore pela igreja, ore pelo teu presidente, ore pelo seu governador, ore pelo seu prefeito. Pastor, mas eu não gosto do fulano de tal. Meu irmão, sabe por que nós chegamos numa situação dessa? A Bíblia fala assim, ore pelos seus governantes, porque quando nós oramos pelos governantes, nós temos paz. Mas hoje, né, nós nos dividimos. Ah, eu sou da esquerda, eu sou da direita. Eu entendo, meu irmão. Tem princípios que nós não devemos aceitar mesmo. Só que nós temos que resolver essas coisas a partir do nosso voto. Então você tem que aprender a votar, certo? E agora que a pessoa já está colocada lá, porque quem colocou lá não foi Deus. Quem colocou foi nós, homens, mulheres, votantes. Deus, ele dá a autoridade para a posição. Entendeu? Mas quem coloca a pessoa é Deus, é o homem. O homem elege a pessoa e Deus dá a autoridade. Então agora que já foi colocado lá pelos homens e mulheres as pessoas, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte de orar por esses governantes. Deus, dá sabedoria para o presidente, dá sabedoria para o governador, dá sabedoria para o prefeito, para os vereadores, dá sabedoria para que eles governem pelo teu coração. Aqueles que estão com princípios errados, com desejos errados, faz com que eles se convertam em nome de Jesus. Tá? Ore pela igreja, ore pela minha vida, ore pelos obreiros. Eu estou orando por você, pela tua casa. E nós precisamos, a Bíblia fala assim, orais uns aos outros. Então nós precisamos orar uns pelos outros em nome de Jesus. Amém? Você que tem que dizimar, você que tem que ofertar, tá? Eu abençoo o teu dízimo, abençoo a tua oferta, que seja vida não só para a igreja, como sustento, como mantimento, mas que seja vida aí para a sua casa também. Eu tenho orado, meu irmão, para que não falte nada e não faltará em nome de Jesus, tá? Logo após agora eu dar a bênção apostólica, vai ter aí alguns números. Se você não quiser trazer na igreja a tua fidelidade para com Deus, você pode estar fazendo uma transferência e depois me avisa pelo WhatsApp, tá? Porque todo esse valor, meu irmão, que entrar, esse valor é todo, 100% é o valor da igreja. Seria a mesma coisa quando você fizer aqui. Você que me conhece, você sabe da minha integridade, você sabe da minha honestidade, da minha seriedade com as coisas de Deus. Eu não colocaria jamais a minha salvação em jogo, em xeque, por causa, meu irmão, de um valor. Porque a minha vida já foi paga pelo sangue de Cristo Jesus. Então, não tenha dúvida disso, tá? Seja fiel na casa de Deus, na obra de Deus. Não faltará mantimento para a igreja, para a casa de Deus, e não faltará para você também. Use a sua fé em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente e que te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre toda a igreja hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Fique na paz. Qualquer